Boa tarde, meus queridos. Bom, imagino que vocês já estejam cansados desse assunto, entretanto, nós precisamos falar sobre ele. Estamos em setembro. Setembro ele é conhecido como Setembro Amarelo, não é por acaso. É o mês da prevenção do suicídio, da depressão e da ansiedade, ou seja, dos problemas dos transtornos mentais, que infelizmente hoje em dia são bem comuns, não é? Principalmente nos jovens. E hoje iremos falar um pouquinho sobre os aspectos químicos, as reações químicas que ocorrem quando uma pessoa está com ansiedade, tá bem? Mas antes, o que viria a ser ansiedade? Quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de uma preocupação intensa, excessiva e persistente, ou seja, é algo muito forte, algo que não passa. E mais do que isso, um medo de uma situação cotidiana, de algo que deveria ser normal. É importante lembrar que quando eu penso em ansiedade, eu estou falando de uma preocupação para o futuro. Estou preocupado com algo que pode vir ou não acontecer, certo? Bom, imagine que você é um elefante. Você está todo faceiro ou faceira, bonitinho, andando por aí, e de repente se depara com o quê? Com um predador. Um leão, um tigre. Bom, eu ficaria com medo, e vocês? E neste momento, pessoal, a amígdala do elefante ela é ativada. A amígdala é o centro emocional do cérebro, que vai identificar o leão como uma ameaça. E isso vai desencadear a liberação de alguns hormônios, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, ou mesmo a adrenalina, que é responsável ou conhecido como hormônio da luta ou da fuga. E nesse momento o que acontece? Os olhos do elefante vão se dilatar e a sua visão periférica ela vai diminuir para que o elefante ele possa focar apenas no problema que ele está vendo, ou seja, o seu predador. O coração do elefante bate forte, a respiração acelera, as passagens pulmonares se expandem e os vasos sanguíneos se dilatam. Tudo isso para garantir que o oxigênio chegue aos seus músculos, para que ele possa fugir. Os músculos ficam tensos, prontos para a ação. Além disso, ele começa a suar muito. E nesse momento ele está pronto. Ou ele foge, ou ele morre. Outros sistemas são desligados. O elefante para de salivar e de digerir. O sangue é mandado para longe do estômago, para longe da pele. Tudo que está acontecendo nesse momento é maravilhoso. Só que tem um detalhe: é um mecanismo de sobrevivência. Se você se deparar com um animal, com um predador. Só que não é normal uma pessoa sentir tudo isso quando tem que lidar com situações cotidianas. Bom, pessoal, uma outra coisa importante de comentarmos é que ansiedade não é a mesma coisa de depressão. Uma pessoa ela pode ter ansiedade e pode também ter depressão, só que não são a mesma coisa. Quando eu falo de ansiedade, como vocês viram, é algo voltado mais para o futuro, o que pode ou não acontecer. É um mecanismo de defesa. O problema é que esse mecanismo está quebrado, então eu começo a me preocupar com coisas que eu não deveria me preocupar. Sabe aqueles sintomas que eu citei? Todos esses? Tá acontecendo não com o elefante, mas comigo porque eu tô com medo de atender uma ligação, ou eu tô com medo de falar em público, ou eu tô com medo de fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Isso não é normal. Já a depressão ou transtorno depressivo é uma doença a qual normalmente eu estou ligado mais ao passado. Então, ansiedade mais ao futuro, depressão está associado mais ao passado, tá bom? Mas também é um distúrbio. É bom lembrar disso, que é uma doença mental causada por fatores genéticos, tá bom? Ou seja, biológico, fatores sociais e fatores emocionais. Aqui, a pessoa que tem a depressão,
ela sente uma tristeza profunda, ela perde o interesse em atividades que antes era prazerosa para ela. Então, sintoma: tristeza ou humor deprimido, né? Tem um desespero de vida, dependendo do grau da depressão. Perda do interesse ou prazer em atividades antes apreciada. É bom lembrar que depressão não é falta de Deus, ansiedade também não, tá bom? Depressão é um problema biológico, tá certo? Padres, pastores podem ter depressão e ansiedade. Outro sintoma é a sensação que a pessoa está sempre sendo sugada, puxada para baixo. Fala mais aqui alguns: alteração no apetite, perda de peso ou ganho, não relacionada à dieta, problemas para dormir, ou seja, insônia, ou a pessoa dorme demais ou a pessoa dorme de menos, a perda de energia ou aumento da fadiga. Uma pessoa depressiva ela não tem força, certo? Baixa autoestima e a presença de sentimentos de culpa. Então, uma pessoa que está com depressão, ela tem uma baixa autoestima muito grande, ela não consegue gostar de si, e mais do que isso, ela se sente culpada ou por algo que fizeram com ela, sim, por ela não ter reagido, ou por ela não ter feito determinada coisa. Por isso que eu digo que a depressão é uma doença que está ligada mais ao passado. Bom, os fatores que causam esse problema. Nós temos os fatores genéticos biológicos. Então, sim, pessoal, a depressão ela pode ser herdada. Quando eu falo de genes, eu estou falando do DNA, né? É algo que é herdado dos meus pais, dos meus avós. Então, eu posso pegar depressão, mesmo sendo rico, bonito, inteligente, posso ter, porque foi herdado. Acredita-se que 30 a 70% da depressão de uma pessoa é causada pelos genes. Pode ser algum problema, por exemplo, a falta de algum hormônio. Serotonina. A serotonina é um hormônio que atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e as funções intelectuais. E por isso, quando esse hormônio se encontra em uma baixa concentração, pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou mesmo depressão. Serotonina é produzida no nosso corpo. Se o meu corpo não produz essa substância, então eu posso ter ansiedade ou depressão. Lembrando que existem diversos outros hormônios que estão associados com bem-estar, tipo a dopamina. Nós temos também os fatores psicológicos, que são aqueles fatores que estão ligados com o que eu penso. Então, é o que está relacionado à minha mente. Se eu penso, por exemplo, muita coisa negativa, se eu penso demais na opinião dos outros, se eu penso que minha vida é ruim, ou seja, como eu me vejo, se eu olho no espelho eu não gosto de quem eu sou, do que eu vejo. Então, assim, isso vai desencadear uma depressão. Nós temos também os fatores sociais. O que seria isso? As relações. Então, a relação que eu tenho ela vai determinar se eu vou ter ou não. Pode, aliás, desculpa, determinar se eu vou ter ou não depressão. E hoje em dia é muito comum as pessoas terem ansiedade, ou até mesmo ansiedade social e depressão por conta das redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Nessas redes sociais, todo mundo é incrível, menos quem tá vendo. Então, eu posso ter aquela impressão, nossa, todo mundo é bonito, inteligente aqui, menos eu. Ou todo mundo é incrível, menos eu. Todo mundo tem condições, menos eu. Ou seja, a gente não percebe que nas redes sociais é apenas um recorte. Aqui as pessoas elas postam só as coisas bonitas que acontecem na vida dela. E às vezes aquilo nem está acontecendo de verdade, mas ela tirou uma foto para mostrar. E quem tá vendo compra, quem tá vendo acredita. Hoje em dia tem esse surto das blogueiras, né? São meninas bonitas, inteligentes, que postam as suas vidas perfeitas e os adolescentes normalmente acabam acompanhando e se comparando com vidas que talvez nem sejam verdadeiras. Então é importante, pessoal, não consumir esse tipo de coisa. E se consumir, ter consciência de que
Ninguém é igual a ninguém. E o que você tá vendo talvez nem seja verdade. Tá bom? Bom, a saúde mental é um problema de saúde pública, por isso que tem que ser discutida. Respire, vai ficar tudo bem. Iremos conversar um pouquinho sobre modos de controlar a ansiedade, tá? E a depressão, ou evitá-las. No mais, até a próxima.